Mais uma oportunidade, nosso reencontro com o Centro Espírita Caminho do Divino Mestre. Vamos trabalhar hoje a temática escutar sentimentos. É muito importante fazer às vezes as citações para que se tenha ideia quem lança a frase, quem dá a instrução, o que quer dizer, para que a gente entenda melhor e compreenda o seu fundamento. Por isso, eu abro com um referencial teórico. Essa exposição é baseada no livro Escutando Sentimentos, pelo espírito de Hermann Dufour. A psicografia no livro é de Vanderlei Oliveira. A autora espiritual ficou conhecida como a médium de Allan Kardec. Ela viveu naquela encarnação 74 anos, de 1841 a 1915, e participou, com 18 anos de idade, da revisão da segunda edição de O Livro dos Espíritos, transcorrida essa revisão no ano de 1859, quando passou das 501 para 1019 perguntas. Então, Hermann Dufour nos orienta. Escutar sentimentos, senhoras e senhores, é a arte de mergulhar na vida profunda e descobrir o manancial de força e beleza que possuímos. Então, todos nós, temos sentimentos. E quando nos expressamos esses sentimentos, nós reverberamos em harmonia que encanta e nos esclarece. Ou seja, nós vibramos, nós acalentamos, e esses sentimentos, eles podem nos rejuvenescer. Se os sentimentos são nefastos, são ruins, a gente vai trabalhar através da oração para afastar, porque não podemos conviver com sentimentos ruins. Eles às vezes acompanham a gente, mas a gente vai tentando se afastar para uma vida melhor. E nas lides espiritistas, nos instantes de tormenta ocasionados pelos efeitos imperfeitos, busque então Deus na oração e escuta a tua alma. Ouve então os ditames suaves que ela te envia. O que é que nós precisamos ter? É confiança no que pede aos céus. Então, se isso acontecer, esta confiança, com fé, todos alcançarão. E há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13, que diz: tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada nesse mundo a quem a procure, não nos eventos materiais, mas no bem. A grande felicidade está em conquistar os verdadeiros valores, não materiais, mas aqueles que fazem a gente crescer espiritualmente, a gente ser mais brando, mais paciente, mais receptivo e benevolente. Não os julgue agora e enquanto meditas. Indaga-te que fazer ante os impulsos menos felizes. Como agir então para mudar? Ouve a resposta aonde? Em ti mesmo. Escuta os teus sentimentos. Ora novamente, aquieta os raciocínios e escuta os sons dos sentimentos nobres que te arrimam. Então, a gente tem que compreender que a cada um no seu recolhimento, a resposta virá. Recolhimento. É esse momento que nós damos para a oração. É esse momento que nós desligamos tudo, que seja 3, 4 minutos ao dia, para a gente
procurar se autoconhecer, se autoavaliar e se perguntar como eu estou. O que está acontecendo? O que está faltando? Aquilo que falta, acrescentar. E quando se tem virtudes, aperfeiçoar. Essa é a nossa temática e deve ser. E a presente existência, esta vida que cada um tem, é uma oportunidade. É a tua ocasião de libertar. E então recomeça quantas vezes fizerem necessários. Perdoa-te pelos insucessos e recorda muitas vitórias. E preenche-te com o labor. Algumas respostas para serem compreendidas solicitam o concurso do tempo. Então é o tempo que vai nos permitir as tarefas e ocupações. E a quem se dedicar será atendido. Essa informação, nessa reflexão de Hermann Dufour, perdoa-te pelos insucessos e recorda as vitórias. Lamentavelmente, nós às vezes fazemos o contrário. Nós lamentamos aquilo que não conseguimos e não comemoramos o que conseguimos. Tudo que se consegue é uma vitória, é uma oportunidade, é um brilho. E às vezes a gente não comemora e fica só lamentando aqueles insucessos. Não te agrida quando sentires o que não gostarias. Ama-te, aceita-te e diga: eu aceito minha imperfeição e não me abandonarei porque somente eu posso me resgatar. É a gente que tem que resgatar. Até uma leitura, uma palestra, um filme, um teatro, uma série televisiva pode nos dar um fortalecimento. Mas qualquer significação de mudança é cada um fazendo a sua parte. É cada um querendo se renovar. Então diga: eu posso me resgatar. E tenha confiança plena. E tudo será possível. E temos, senhoras e senhores, nos esforçado para aplicar as orientações doutrinárias com o nosso próximo. A gente tem procurado orientar, procurado conversar, incentivar o outro. Mas e nós? Que cada um pense: e eu? A proposta libertadora de Jesus estabelece: amai ao próximo. E acrescenta: como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que dar ao outro um bom produto. Nós temos esse produto para dar. Então a gente tem que se amar. Tem que se gostar. A gente tem que rejuvenescer diariamente as energias, porque é o produto que nós temos para repassar ao outro. Amai ao próximo, disse Jesus, como a ti mesmo. Que a gente tome ciência, procure se avaliar e se melhorar. De que forma? Regando a sua fé. Ouvindo-te, ouça o seu coração. Ouça o seu coração. Serás feliz interiorizando sempre bons sentimentos. São palavras, mas que aos poucos é possível ir assimilando e tendo a prática, o exercício de fazer e se melhorar. E com relação à vida material, o que é a vida material? É a posse do necessário. E a vida moral, a consciência tranquila
e a fé no futuro. E é o que nós precisamos ter. Nós precisamos da vida material, claro. Nós precisamos. Nós temos que nos alimentar. Nós temos que viver bem. Nós merecemos o conforto, a mobilidade. Então nós temos que ter o conforto. Mas não é só isso. Temos que acrescentar e muito mais na vida moral, a consciência tranquila, fazer as coisas certas, com ética, com os valores e fé no futuro, através do conteúdo da oração permanente. Nas preces angustiadas, ouvimos as indagações. O que me falta para ser feliz? Às vezes a gente pode até perguntar, o que me falta para ser feliz? Onde estou falhando? Será uma obsessão que me persegue? Por que me encontro assim? Eu não deveria estar melhor? Como harmonizar padrões doutrinários com sentimentos pessoais? E então, a pedido do Dr. Bezerra de Menezes, tutor das dores humanas, Hermann Dupont repassa ensinos do instrutor Calderano no Hospital Esperança, que é um dos mais importantes hospitais no plano espiritual. E as orientações de Calderano: trabalhar para desenvolver os potenciais e das virtudes humanas, educar para ser, conviver bem consigo, para ser feliz na luz do Espírito imortal, neste século do coração. Então, Calderano, ele diz trabalhar para desenvolver os potenciais que cada um tem, mas às vezes a gente é negativo. Porque eu não posso, porque eu não sei. Mas és capaz. Se não uma atividade, mas optar por alguma coisa que vai se tornar mais competente. Educar para ser. Nós temos que nos educar para ser felizes, para sermos humanos, para sermos criativos, receptivos ao outro e para entendê-lo. Conviver bem consigo, não ficar se maltratando, não ficar se culpando, sendo negativa, comigo nada dá certo. Dá sim, nós temos é que ter paciência. Às vezes, perdemos as estribeiras. E perdemos, é no plural, todos, em algum momento perdemos as estribeiras. Mas é parar, é respirar, é buscar uma conversa franca, bonita, legal, uma boa leitura, diversificar os sentimentos na vida, escutar os sentimentos e tudo vai ficar bem. Aproveitemos o conceito do médico e médium mineiro, Jaider Paula, que disse: na grande batalha da vida, cascalhos e pepitas costumam rolar juntos. Ao garimpeiro cabe a primazia de saber diferenciá-la, a fim de dar a cada um o seu destino próprio. Assim também são os nossos sentimentos. O garimpeiro básico, ele sabe o que é uma pedra, o que é o ouro, e sabe o que é uma areia, uma pedra sem valor. E nós também, nos nossos sentimentos, sabemos aquilo que nos agrada, que vai nos motivar, que vai nos deixar mais forte, e aquilo que não tem valor. Exemplo prático nas companhias. Temos pessoas que valem a pena, mas tem pessoas que a gente não maltrata, a gente não afasta, a gente não prejulga, não quer o mal de ninguém. Mas às vezes, convenhamos, não trazem nada, não acrescentam nada. Então, nós
temos a possibilidade de escolher. E vai na mesma direção o grande convertido Santo Agostinho, que diz: vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que lhe lança aos pés. Então nós temos que ter essa noção. Tem algum momento da vida que não dá certo. Quando não dá certo, nós temos que frear. Temos que parar. E se perguntar, se interiorizar nessa pergunta, se questionar, nessa interrogação, o que eu preciso fazer? E promover a mudança. Por quê? Porque ninguém está só. Deus abre os braços para receber o filho pródigo que lhe lança aos pés. Em algum momento da vida nos tornamos, às vezes, filhos pródigos. Porque ficamos sem rumo. Não há uma saída. É neste momento que a nossa fé, a nossa oração do dia a dia, vai nos atender. Porque Deus está sempre nos esperando, de braços abertos. E nós temos que ser humildes, conviver com esta feliz realidade e ir ao encontro do nosso Pai. E disse Fenelon, está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo: o amor é de essência divina a todos vós. Do primeiro ao último, tendes no mundo o coração a centelha do fogo sagrado. Então Fenelon diz que o amor devemos ter o entendimento ao outro para nos tornar melhor. Sempre se entender. Às vezes tem que parar um pouco de falar, discutir menos, ceder. É preciso ser flexível em todas as situações. Mendigamos, e é um conceito interessante, de Hermann Dufour, que diz: mendigamos o amor alheio, já que nos julgamos insuficientes ou incapazes de nos querer bem. Mendigamos o amor alheio, porque somos incapazes de nos querer bem. Nós temos que nos amar, como já disse aqui. Nós temos que nos autoconfiar, acreditar nos nossos potenciais. Interessante se reconhecer, é falar com Deus e nunca se culpar. Antes de amar o outro, se ame. E volto com essa: nunca se culpar. Ninguém faz, eu não acredito que as pessoas façam alguma coisa para se prejudicar, para errar, para se dar mal, para ser infeliz. A escolha não deu certo, não se culpe. Naquele tempo que escolhestes era uma pessoa, o tempo passou, estás mais amadurecido, mais experiente, mais vivido. Não se culpe. Aprimore os sentimentos, saúde a vida e vá em frente. Em nossos projetos de religiosidade, no Centro Espírita, o auto-amor deve constituir lição primordial. Espiritualidade significa grandeza de sentimentos para viver. Nós temos que ter sempre essas grandezas. Mas trago aqui nessa exposição uma máxima que achei lindíssima dentro desta obra maravilhosa, Escutando Sentimentos, de Hermann Dufour. Há um momento em que há uma reflexão de Fernando Pessoa, grande poeta português. Ele propõe interessante situação. Talvez a gente passe por este momento em algum instante da vida. Do que fomos, o que somos
e voltar de onde um dia saímos. Diz assim: a criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Olá, minha criança. Vim buscar quem fui, onde ficou. Que bom te reencontrar, pois sei que um dia deixei-te na estrada para ser quem sou. Voltei agora para te buscar. Perdoe-me por te abandonar. Enquanto choravas, eu dormia o sono das conquistas passageiras. Agora estou desperto, vim te buscar. Fernando Pessoa. Em algum momento da vida, a gente tem que voltar. No pensamento, fisicamente. Vai lá, recorda, passa por aquele estágio de novo. Dá uma olhadinha nas tuas origens e vais perceber o quanto cresceu. Mas ao mesmo tempo, advertiu o poeta português, ao mesmo tempo, percebemos que às vezes, nessa volúpia, nessa tentativa, às vezes desenfreada, do sucesso e da conquista, esquecemos pequenos detalhes e a gente tem que voltar. Tem que voltar. Naquela praia da infância, no sítio daqueles tempos, na pequena cidade, na grande capital, a gente às vezes tem que voltar. Olhemos um pelos outros com olhos de ver. Às vezes, onde supomos existir um doente em busca de realce, encontra-se um coração ferido e cansado, confuso e amedrontado, mendigando amizade autêntica e compreensão. Possivelmente, quando sentir a força do amor que votamos, será tocado. Sentindo-se amado pouco a pouco, terá motivos para abandonar as expressões de inferioridade que lhe tortura. Nos cabe, então, a essas pessoas que passam por dificuldades, influenciá-los para o bem, para o valioso, para o correto. Um espírito protetor em Leão, no ano de 1860, no Evangelho, no capítulo 8, diz: apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, chamada consciência. Escutai que bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Então, essa reflexão a gente pode dizer o quê? Deixemos o espírito do mal, às vezes, se aproximar. E temos que ter esse cuidado. Com a nossa oração, com a nossa base espiritual, optemos por bons ambientes e por energias dignificantes. Há bilhões de pessoas, senhoras e senhores, na vida física e na vida extrafísica, deprimidas, ou constroem estufas psíquicas para futuras depressões reconhecidas pela ótica clínica. Lutam para se livrar da pesada grisalha magnética dos instintos e assumir a condição de filhos de Deus e co-criadores da obra paternal. Vivem, mas não sabem existir. E quantas pessoas vivem, mas não sabem existir? É valorizar a vida. Não é simplesmente cumprir um roteiro, sempre a mesma coisa. É preciso fazer o diferente, dialogar, fazer aquilo que seja notável, um despertar. O sentido da vida, a cada um pode ser interessante. E será, pela nossa fé,
pelas meditações, pelas adequadas escolhas. Escutar sentimentos. Essa exposição traz um receituário oportuno, que é uma passagem rápida, um evento que aconteceu no Hospital da Esperança, que eu já falei aqui. O doutor Inácio Ferreira, ele atendeu no Hospital Esperança, no plano espiritual. O caso Anselmo. Ele foi líder espírita durante 45 anos no Triângulo Mineiro. Anselmo tinha depressão e após desencarnar chegou no plano espiritual sem vontade de viver. Durante a avaliação da equipe de socorro, surge pela médium Dona Modesta o espírito acolhedor de Isabel de Portugal, a Santa Mãe dos Pobres, que orientou. O Anselmo é uma esperança dos céus. Conceda-lhe, em nome de Jesus, o repouso temporário. Ele então é internado alguns meses na incubadora da inconsciência. E nos momentos difíceis de toda aquela situação, afirmou o doutor Inácio, é imperioso aos amigos espíritas um receituário com 3 medidas indispensáveis. E citou as medidas. Primeira, acreditar que merecem a felicidade. Segunda, parar de encontrar motivos externos para suas dores. E terceira, é parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar viver o hoje. Muitos espíritas fazem, senhoras e senhores, da atividade doutrinária um depósito bancário. Um depósito bancário para sacar depois de morrer. Em casos como o de Anselmo, que ele era muito perturbado, inquieto e que não tinha mais vontade de viver nem no plano espiritual, no caso de Anselmo, chegam na outra vida com as contas negativas. Então, o benfeitor dedicado, que faz muito pelos irmãos em instituições, faz muito, dedicado, trabalha toda semana, faz o bem para as pessoas, maravilha, vai ao centro espírita 2, 3 vezes por semana e lá trabalha em tudo. Ele merece um prêmio e ele vai fazendo tudo aquele trabalho como um depósito bancário. Quando chega no plano espiritual, puxa, eu estou com a minha conta farta, meus bônus aqui estão lá em cima, tudo maravilhoso, até para emprestar. De repente vai ver, ele está negativo. Mas como? Se eu fiz lá na Terra, quando passei naquele planeta, atendi todo mundo, ia sempre lá, toda terça-feira, a dona Ima me recebia, às vezes ia na sexta-feira, na quarta-feira à tarde, fazia tudo isso, todo esse trabalho, e eu estou negativo. Espiritualidade, na recepção, pode dizer, pois é, mas aí fosse mal educado na rua, ficasse dizendo palavrão, fosse desrespeitoso no teu trabalho, fosse todo prepotente no teu trabalho, pelas contas aqui não fechou, você está negativo e não positivo. Então a gente tem que ser bom de forma integral. Bom aqui, bom lá fora. É mais ou menos assim que a gente tem que acompanhar. Que a gente possa verificar. O grande psicoterapeuta suíço, Carl Jung, um dos homens mais famosos, recitava que eu faça o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce para amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isso naturalmente não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos,
o mais pobre dos mendigos e o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim. Sou eu mesmo que precisa de esmola da minha bondade e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário. Então, até aqui, senhoras e senhores, são palavras bonitas. Mãos à obra. Materializar o que se fala. Então, na vivência, é que vamos representar Jesus no gesto que precisa. Às vezes, o grande inimigo está dentro da gente. Vamos nos abrir. Vamos ser bons. Vamos sorrir para a vida. Vamos procurar entender o outro em todas as suas jornadas para a vida significar. Que a gente possa observar nessa temática, escutar sentimentos, que é bom a gente jogando as palavras, mas não só ouvir as palavras, praticar as ações, uma palavra, uma frase, e fazer daquele momento uma seta que nos indique um melhor caminho a seguir. Citamos Carl Jung e a dedicada Hermann Dufour, que compartilhou estudos com Allan Kardec. Eles despertaram, mas infelizmente muitos continuam em caminhos difíceis. Os que não aderiram a Jesus, muitas vezes são os simples, são os pobres, que não tiveram oportunidades de compreender e ler. E aí pergunta-se, onde eles estão? Cada um, tenho certeza que está aqui hoje, deve lembrar de alguma pessoa, lá atrás na infância, lá atrás na juventude. Onde andam aquelas pessoas? Onde andam aqueles vizinhos, aquelas pessoas que trabalharam nas nossas casas às vezes, que compartilharam ideias nos nossos trabalhos? Onde eles estão? Quantos Joãos existem? E quantas Marias esquecidas? Talvez com suas instruções guardadas, mas nunca manifestadas. Então citamos Cornélio Pires para finalizar, na mensagem O Velho João. Velho João, agonizas triste e pobre, sem que o mundo sequer a mão te estenda. Ninguém te oferta um caldo por merenda, nem um trapo de pano que lhe sobre. Ah, ninguém te agradece ao peito nobre o cansaço da roça e na moenda. Morres lembrando as pompas da fazenda, no ceboso molambo que te encobre. Percebes pelos vãos da própria furna flores aos borbotões na paz noturna, e abandonas o corpo a fim de vê-las. Fitas em prece a noite calma e santa, e sobes, velho João, como quem canta nos milharais do céu, plantando estrelas. Que a gente escute os sentimentos, que a gente conviva com bons sentimentos para crescer dentro do ciclo da espiritualidade. Obrigado, meu Deus, por esta noite, por esta oportunidade. Obrigado a Jesus que instrui os nossos caminhos. Obrigado à espiritualidade benfeitora, a Maria de Nazaré, que nos afaga e nos protege. Que a gente esteja sempre bem e sempre rejuvenescido em vida melhor, dentro da espiritualidade, da nossa fé e da nossa oração. Muito obrigado.